petróleo, historicamente, é um combustível fóssil essencial na sociedade em que a gente vive, pois ele é utilizado como matéria-prima para diversas fontes de energia e produtos que a gente usa no nosso cotidiano, além de gerar diversos empregos na indústria e participar diretamente do desenvolvimento econômico de vários países. E apesar da crescente busca por fontes de energia mais sustentáveis, visando diminuir os impactos ambientais causados pela utilização do petróleo no meio ambiente, hoje é inegável a dependência que a gente tem dessa matéria-prima para diversas atividades do nosso cotidiano. E se a gente concorda que o petróleo é algo tão importante, algo que seja comparado com ele merece nossa atenção. E a frase dita por um matemático famoso, "os dados são o novo petróleo", nos faz querer entender um pouco mais desse recurso tão valioso da era da informação. Mas o que são esses dados? Onde eles ficam guardados? E, melhor ainda, como a gente pode usar no nosso dia a dia ao nosso favor? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. E para começar, antes da gente falar especificamente do que é um banco de dados, vamos entender um pouquinho mais sobre o que é um dado. E os dados, pessoal, são basicamente informações que podem ser armazenadas, processadas e tratadas. E essas informações, esses dados, quando bem utilizados, nos auxiliam muito na geração de grandes resultados e na tomada de decisão. Até porque, tratando eles da melhor forma, a gente consegue identificar padrão, comportamento e tendências, que aí tanto para pessoas quanto para empresas é algo importantíssimo para buscar objetivos e gerar grandes resultados. No primeiro vídeo aqui do canal eu falei que os dados estão por toda parte. No mundo tecnológico que a gente vive atualmente, fica até fácil, pessoal, dar exemplos de como a presença dos dados é constante no nosso dia a dia. Até porque a gente tem uma ferramenta poderosa na nossa mão a todo momento, que é o celular, que a gente pode entender como um coletor de dados que capta as nossas informações e disponibiliza para diversos aplicativos que tem ali as empresas por trás. Então eu consigo citar aqui um dia a dia do meu cotidiano, onde aplicativos são muito presentes, e conectar essa presença dos aplicativos com o fornecimento e armazenamento e tratamento de dados. Então, aplicativos como WhatsApp, Instagram, Waze e iFood, que estão muito presentes no meu dia a dia, estão a todo momento coletando, interpretando, tratando os dados que eu forneço para eles, além também de me fornecer muitos dados. O Strava, por exemplo, é um aplicativo que dá resultados baseado no treino que você fez. Então, seja um treino de corrida, com a velocidade que você correu, a distância que você correu, te dá subsídios para entender o seu treino e tomar uma decisão em cima daquele dado. Então, imaginando um dia a dia que eu treino de manhã, utilizo o Instagram durante o meu dia, utilize o Waze com todos os dados de endereços, trânsito, velocidade, entre outros tantos aplicativos que eu poderia citar aqui, eu consigo sim afirmar, e eu acredito que vocês concordam, que sim, os dados estão realmente por toda parte. Mas uma pergunta que você pode se fazer é: onde ficam esses dados? Onde eles são guardados? Porque me parece, acho que você pode imaginar que é uma quantidade muito grande de dados, certo? Se são diversos aplicativos e a gente está a toda hora utilizando o celular no nosso dia a dia, é normal a gente pensar que a quantidade de dados gerados é gigantesca e o local onde eles são armazenados devem ser bem robustos. E pensando nisso, a gente vai falar um pouquinho agora sobre tabelas. Pois sim, são em tabelas que esses dados são armazenados, mas a gente vai entender um pouquinho mais. E é importante entender as tabelas, pessoal, porque elas nos ajudam na organização dos dados, colocando esses dados em linhas e colunas, facilitando para a gente a eficiência do tratamento desses dados. Porque possibilita filtros, agrupamentos, relação entre tabelas, qualquer outro tipo de tratamento que a gente queira fazer aqui dentro de um dado que esteja armazenado dentro de uma tabela. E aí a gente entendeu o que são dados, falou um pouquinho agora de tabelas, a importância, mas além de entender a importância das tabelas, algo muito importante também é entender onde as tabelas ficam. Quando eu cito onde elas ficam, pessoal, é nesse contexto de armazenamento de grande quantidade de dados utilizado pelas empresas e aplicativos. O que é diferente de uma tabela do Excel, por exemplo, que a gente possa usar no nosso dia a dia para registrar o nosso controle de gastos, por exemplo. Aqui a gente está falando num contexto maior de armazenamento de dados, em ferramentas mais robustas. E aí que a gente entra finalmente nos bancos de dados, que, como a gente citou, são um conjunto de dados.
Mas o importante para a gente aqui é entender que se um dado já tem grande valor, um conjunto de dados é ainda mais valioso. Então, ter um banco de dados que tem um conjunto de tabelas que tem um conjunto de dados, nos possibilita tomar diversas decisões, entender diversos padrões e comportamentos e gerar grandes resultados. Então vamos voltar lá para o exemplo do Instagram. Vamos pensar que o Instagram tem um banco de dados específico que é responsável por gerar o que a gente chama de algoritmo. Esse algoritmo nada mais é do que a relação entre tabelas composta pelos dados que a gente forneceu para o próprio Instagram. Então pensa que ele quer como resultado final indicar algo para mim, indicar algo que pareça que eu gosto, pelo meu comportamento dentro da ferramenta. Então, o que esse algoritmo faz? Basicamente, ele consome os dados que estão dentro das tabelas, que estão dentro dos bancos de dados, para entender o meu perfil, o que eu tenho curtido dentro da ferramenta, o que eu tenho compartilhado dentro da ferramenta, o que eu tenho comentado dentro da ferramenta. Então, a gente consegue imaginar que tem uma tabela dentro de um banco de dados específico para o meu perfil, com dados ali como idade, gênero, e tem outra tabela com o meu comportamento dentro da ferramenta. Então, quais vídeos eu curti, quais vídeos eu comentei, quais vídeos eu compartilhei. Então, os dados que eu forneci para a ferramenta. A união dessas duas informações possibilita ao Instagram interpretar e saber o que ele precisa me recomendar. Porque, claro, a gente sabe o objetivo da Meta, a empresa por trás do Instagram, é que a gente fique o máximo de tempo possível dentro da ferramenta. Então, quanto mais ele me indique conteúdos que eu goste, a chance de eu ficar dentro da ferramenta é cada vez maior. E aí, claro, pessoal, dei um exemplo bem resumido aqui da utilização de duas tabelas dentro do Instagram, mas obviamente que um algoritmo é muito mais complexo do que isso. A ideia aqui foi mesmo entender de uma maneira simples. Então, os bancos de dados nada mais são do que um local para armazenar tabelas. Tabelas essas que a gente viu que são um local para armazenar dados. O que você deve estar se perguntando agora é como utilizar bancos de dados ao meu favor, conseguindo trazer resultados através dos dados e tabelas presentes em um banco de dados. E indo direto ao ponto, pessoal, eu vou citar a ferramenta mais utilizada no mercado e mais conhecida. E não é o Excel, mas é uma tão conhecida quanto. É o SQL, que será assunto, claro, em muitos vídeos aqui do canal. Então a gente vai aprender como manipular esses dados e gerar esses resultados utilizando o SQL. Curtiu esse vídeo? Faz o algoritmo do YouTube entender e deixa o seu like. Tem sugestões de assuntos que gostaria de aprender? Deixa aqui embaixo nos comentários. Um grande abraço, até a próxima e bora explorar os dados!